la la ya, la 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 la, la 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 la. Epa! Quando bate a porta, que susto que a gente sente. Mas depois que o susto passa, a gente canta contente. Pa, 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 pa. Quando for o balão, que susto que a gente sente. Mas depois que o susto passa, a gente canta contente. Bum, 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 Olha lá, que bom que você está aqui hoje, porque se você é professor e acredita na brincadeira como ferramenta de ensino e acredita que você pode utilizar essas atividades lúdicas para ajudar a criança a sentir o prazer por aprender, a aprender a ler e a escrever de uma maneira mais simples, mais divertida, você está no lugar certo. E hoje eu vou te ensinar alguns segredos, umas atividades que têm conexão com esse livro Maravilhamento, tem conexão com atividades musicais, dançantes, visuais, e tem um segredo aqui que esse nada mais é do que um mapa que você pode fazer amanhã mesmo na sua sala de aula. Se você dá aula de música, dá aula de dança, dá aula de arte, se você é pedagogo, se você alfabetiza na sua sala de aula, tem aqui um mapa para você ensinar muitas coisas. E o mais legal, a criança vai participar de um processo, ela vai entender a estrutura da nossa linguagem, que conecta com a música, que conecta com a cultura popular, e isso é muito divertido. Mas para falar mais sobre esses jogos de linguagem que conectam com brincadeiras musicais, eu vou convidar aqui o super arte educador Música para o Chico dos Bonecos. Vovó, quando toca música, que susto Chico que a dos gente Bonecos. sente. Mas depois que o susto passa, a gente canta contente. Fó, 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 fó. Fó, 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 fó. Fó, 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 fó. Vamos ver. Vamos ver, Chico dos Bonecos está chegando para a gente falar sobre brincadeiras musicais que conectam com jogos de linguagem. E nessa canção que a gente vai começar a desvendar alguns segredos, olha só, ela vai trabalhar com onomatopeias. Ó, prum, pra, fom, pum, cá, cris, crof, cá, vrum, zim, tim, tim. Então, esse mundo divertido das onomatopeias que fazem parte de filme, de desenho animado, de revistinha em quadrinho, esse pode ser o grande encanto para a criança entrar no universo da leitura. Onomatopeias, que tem vogal com consoante, tem uma sonoridade muito legal. A criança, quando está brincando, ele vem, vrum, vrum, imita o avião, faz parte desse repertório da criança, e é isso que tem na brincadeira o susto, que está aqui no livro Maravilhamento, e que a gente vai conectar com o mapa das três formas. Você consegue ver as três formas? Então, até o Chico chegar aqui, calma aí, a gente pode, ó, vou colocar aqui, a gente pode pegar um pedaço de papel e fazer exatamente esse mapa. Olha só, triângulo, triângulo, quadrado, quadrado. Chico dos Bonecos! Ah, Chegou, boa noite. Chico! Ah, Que bom estou aqui que você preparando está esse aqui. brinquedo. Alguém aí sabe o nome desse brinquedo? Coloca aí para ver quem sabe o nome desse brinquedo. Tudo bom, Estevão? Que bom que você chegou. Você está me vendo agora? Funcionou ou não? Eu tô. Não, ainda está numa tela misteriosa. Eu só me vejo aqui. Tá. Mas pode deixar que eu acho que está tudo certo. Todo mundo que está vendo a gente consegue ver os dois. Ó, Vocês estão escutando bem? Deixa aqui já, o seu comentário.
para a gente seguir na nossa live. Ó, já responderam aqui. Ó. Esse aqui é um mané gostoso. Oh, maravilha, Ah, ó. Um malabarista. e da onde é que você conseguiu esse brinquedo, Chico dos Bonecos? Ah, isso aqui foi os pais de um amigo, os pais do André Gravatar, o seu José, a senhora Josefa, que fizeram esse mané gostoso. Oh, maravilha! E da onde é que eles E são? aí, tá tocando aqui, ó. A gente vai descobrindo os malabarismos, assim como a gente descobre os malabarismos verbais, brincando com a linguagem. E, ô Chico, da onde é que os seus amigos que fizeram um mané gostoso, de onde é que eles são? Bom, eles moram aqui em São Paulo, mas eles são da Bahia, né? Da Bahia. E aí, já depois de muitos anos, eles começaram a fazer uns brinquedos, relembrando alguns brinquedos aí antigos, da infância. E esse é um mané Isso, gostoso, muitíssimo popular, principalmente no Nordeste, né? Mas é conhecido no Brasil inteiro. ô Chico, mostra ele de frente agora, só para ver como é que ele é de frente. Aí. Aqui, né? E esse é o que eu chamo o talismã, né? O Chico começou a aula com talismã, ou seja, como chamar a atenção de quem está chegando, das crianças. E eu já vi vários professores, inclusive um aluno meu, o Márcio, lá de Porto Alegre, ele usa para dar ideias de movimento para as crianças. Ele já fez música para o brinquedo, ou seja, um brinquedo tradicional pode desenvolver uma aula, um projeto, com consciência corporal, com dança, com música, aí com o Mané Gostoso. Muito bonito. E a criança ao apertar aqui, eu crio o movimento. Mas aí o desafio é criar um movimento curioso, porque se você ficar só assim, ele vai em alta velocidade, né? O legal é É. descobrir a expressividade do boneco aqui no movimento. E Ó, Chico de Bonecos, por falar em expressividade, é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para falar do precisão, ritmo e expressividade, jogos de linguagem que conectam com brincadeiras musicais para auxiliar na alfabetização. E eu já comecei a falar para o pessoal que está ao vivo aqui, que são professores, trabalham com crianças desde os 4 anos até 12 anos de idade, de como a gente pode utilizar esses jogos de linguagem para a gente ensinar as crianças a ler, a escrever. precisão, ritmo e expressividade. Essas são as três habilidades da arte da leitura, né? A leitura que caracteriza aquele leitor autônomo, que é aquele leitor capaz de compreender o texto, compreender não só nos seus elementos internos, como é que os fatos se desenrolaram, como é que os personagens se movimentaram, como também compreender a relação desse texto com a vida, com as coisas que a gente experimenta, sente, percebe, né, ao nosso redor. Agora, para chegar nisso aí, temos uma trajetória, né? Para chegar nesse momento da leitura autônoma, a gente começa aqui num outro momento que a gente está totalmente dedicado a conhecer a linguagem. E esse processo começa na barriga da mamãe, porque por volta do quinto mês de gestação, a criança tem o seu primeiro sentido plenamente formado, que é o sentido da audição. Então ela começa a escutar uma música percussiva, aquela música que vem do coração. O meu coração voou pelo céu. E aí a criança nasce, todas as relações que ela vai estabelecendo na família, na comunidade, tudo isso vai gerando um conhecimento da linguagem, né? E ainda mais se essa criança vive situações de brincadeiras, de canções, de interações, de ouvir histórias, né? De conviver com os livros, né? E aí chega um momento em que esse conhecimento da linguagem deságua no momento em que ela vai conhecer as palavras, que é o momento da educação formal, principalmente quando entra no primeiro ano do ensino fundamental, né? Em que começa o processo de sistematização, de conhecimento da palavra. E esse conhecimento da palavra
passa, em primeiro lugar, por retomar aquelas brincadeiras de antes, que são Ah, as canções, as brincadeiras, os Chico, jogos de palavras, os trava-línguas, as eu posso falar parlendas. que nesse momento a gente vai dar nome aos bois, ou seja, é importante a gente brincar. Você falou, ouvir histórias, brincar com músicas, cantigas, memorizar cantigas, jogos de mão, porque depois todas as atividades vão ter um nome científico quando você entra no universo da leitura. Sim, aí ela vai começar a mergulhar nos elementos que estão dentro da palavra. Ela vai perceber a sílaba, algo que é muito natural para a criança, porque é muito rítmico, né? Bonita, né? Cavalo. A criança já percebe, ela não sabe que o nome disso é sílaba, e nesse momento não tem importância nenhuma saber o nome disso, né? O importante é ela saber a coisa em si, que tem realmente três batidas aí na palavra cavalo, né? E mais ainda, ela vai percebendo que dentro dessa unidade menor, que é o K de cavalo, tem ainda dois sons aí. Um som muito claro, que é o A, que são as vogais, né? Um som que passa livremente pela boca, né? A, E, I, O, U. Os lábios vão apenas modelando o barro da palavra, né? A, E, I, O, U. Mas o ar, o som sai livremente pela boca. Mas tem um outro sonzinho aí que ele enfrenta uma corrida de obstáculos, né? Que são as consoantes. Por exemplo, opa, o obstáculo aqui foram os dois lábios que se fecham, né? Se fecham e abrem, e o som sai numa explosão. E você tem o opa, outro obstáculo. Agora o obstáculo causado pelos dentes de cima e o lábio inferior. Então, tem esses dois sons que se compõem para formar a sílaba e a sílaba para formar a palavra. Então, são uma série de atividades, de exercícios que vão ajudar a criança a tomar consciência disso aí. E esses exercícios têm o nome de consciência fonológica, né? Você trabalhar esses elementos aí. E para os alunos aqui do Estevão, do curso Educando pela Brincadeira, vocês têm um verdadeiro mapa do tesouro, que é essa apostila Poxa, aqui, é Mapa das 35 Brincadeiras. E o que são essas brincadeiras? São as brincadeiras que nascem desses dois livros, Maravilhamento e Linha, Agulha, Costura. No Linha, Agulha e Costura são 20 canções e no Maravilhamento 15 canções. E cada canção se desdobra numa brincadeira rítmica, brincadeira corporal, trazendo dentro dela elementos muito importantes para essa consciência fonológica, né? Inclusive, uma das canções aqui do Maravilhamento, nós vamos ver hoje. isso. E, ô, Chico, eu acho muito legal porque quando eu comecei a fazer música e brincar com música com as crianças, a gente para ensinar, por exemplo, percussão, a gente faz pá, bum, tacadango, bum, fom, fom, tique, tique, chique, taca, taca. É cheio de onomatopeias. Quando a criança vai ver história em quadrinho, tá cheio de onomatopeia. Quando vai ver desenho animado, filme, o universo da criança tá cheio de onomatopeias que são palavras sonoras, palavras musicais, sons que está nessa maneira de expressão lúdica da criança. E a gente poderia usar, de alguma forma, essas onomatopeias para começar esse susto da leitura em que a criança começa a decodificar as letras, transformar em palavras para entender um texto. Sim, primeiro porque essas onomatopeias são muito expressivas e a criança é muito expressiva e ela se encanta com a expressividade do outro também, né? O professor que fala entoando mais a palavra, dando um ritmo, criando variações, tudo isso toca muito a criança. E as onomatopeias são isso: chi, nó, puf, tra, cri, pá, sniff, alguma coisa. Tudo isso toca muito a criança. E a criança gosta de repetir, criar e inventar esses sons.
né? Ótimo. Então, é muito, muito importante. E a canção que nós vamos conhecer daqui a pouco vai explorar bastante isso aí. Mas eu queria dar um toque, que às vezes as pessoas ficam preocupadas com alguns questionamentos. Ah, mas esses trabalhos com esses elementos da linguagem fica uma coisa muito artificial. Não, não é artificial. Primeiro porque isso é real, isso está na palavra, né? E é um momento muito curto, é um momento de tomada de consciência. Por isso que esses exercícios têm o nome de consciência fonológica, é um momento de tomada de consciência, né? Leitura não é ficar decodificando esses elementos. Leitura é algo muito maior, como nós já falamos aqui no início. Ler é compreender. Então, eu faço a seguinte comparação. Esses exercícios de consciência fonológica estão para a leitura, assim como a pista do aeroporto está para o avião. A pista é apenas um momento de decolagem. A partir daí, adeus pista. O avião tem o céu como limite, né? Então, é apenas um momento de tomada de consciência. A criança precisa descobrir esse segredo. E nós, professores, vamos ajudar a criança a descobrir esse segredo de que aqueles grafismos no papel, eles evocam um som, né? E esses sons se compõem, criam as palavras, e aí sim é o universo enorme do sentido, do significado, né? Ótimo. Então, Chico, então vamos decolar e vamos escutar a nossa canção. Eu convido todos, eu tenho aqui quase um mapa de voo do nosso avião que vai escutar essa música, que essa é uma brincadeira, e a gente vai entender melhor esse jogo de linguagem que pode ajudar a criança a decolar no universo da leitura. Todos, atenção, tchan, e cuidado com o susto. La 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 ya, la 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 ya, la 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 la, la 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 la. Epa! Quando bate a porta, que susto que a gente sente. Mas depois que o susto passa, a gente canta contente. Pa, 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 pa. Muito bem. Então, primeiro foi o pá, o susto do pá da porta quando bate, né? Quem já levou um susto quando o vento encanado entra na sua casa e faz pá? E a gente vai simbolizar esse pá aqui com um triângulo no papel. Agora vamos para o próximo susto. Quando for o balão, que susto que a gente sente. Mas depois que o susto passa, a gente canta contente. Bum, 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 bum. Muito bem. E o boom do balão quando explode numa festa de aniversário, a gente vai simbolizar aqui com um quadrado. Você pode até escrever dentro das formas geométricas ou a onomatopeia que você está utilizando, mas a gente vai modificar isso depois numa atividade criativa, mas tudo isso é o começo para você adaptar aí na sua sala de aula. Vamos para o terceiro e último susto. Papá! Quando toca a buzina, que susto que a gente sente. Mas depois que o susto passa, a gente canta contente. Fó, 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 fó. E agora, todas as onomatopeias. E essa é a estrutura. A partir de uma história, de um susto que a gente leva na vida, de um balão, de uma porta batendo, de uma buzina, a gente
tem esses sons engraçados que a gente pode começar a escrever, né, com os grafemas, igual o livro que o Chico mostrou, e também pode utilizar algumas formas para fazer a nossa partitura musical e dançante. Mas antes de falar a brincadeira que você vai fazer musical e que depois você vai adaptar com outras onomatopeias, Chico dos Bonecos, o que que tem de muito importante nessa música, nessa atividade do susto? Bom, a, dentro dela tem a própria expressividade e o ritmo, né? Porque, olha só, começa com o som, escutando um som, né? É como se fosse o narrador lá. Então, pá. Bom, diante desse susto, aí o personagem, alguém fala, né? Quando bate a porta, que susto que a gente sente. E essas duas frases, elas têm uma coisa mais tensa, né? É o momento do que vai acontecer. E a frase seguinte, mas depois que o susto passa, a gente canta contente. Aí é um momento mais solto, terminando com a repetição da onomatopeia do momento aí, né? Pá, 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 pá. Então, esses elementos são muito importantes, porque convidam a criança a repetir o som, né? As onomatopeias são muito expressivas e a criança vai pesquisando esses sons. Porque é isso que essas atividades de consciência fonológica permitem, é pesquisar os sons, experimentar os sons. Tanto é que uma das atividades interessantes desse processo as pseudopalavras, né? Palavras inventadas, né? Quajomerélico, esbroglótico, as crianças gostam disso e inventam palavras. E nessa invenção elas estão pesquisando como é que se dá a composição dos sons aí, né? E elas se admiram muito quando saem sons engraçados, né? Eu me lembro quando era pequeno e li a Caçada de Pedrinho, do Monteiro Lobato, e tinha o nome de brejaúva. Nunca mais me esqueci dessa palavra, brejaúva, né? Então, as crianças gostam dessa sonoridades diferentes, estranhas, e gostam de pesquisar esses sons. E as onomatopeias estão muito presentes no nosso dia a dia. Bom, no campo dos instrumentos musicais, Estevam, acho que são vários instrumentos que têm nomes onomatopeicos, né? Reco-reco, por exemplo. Imagino que o chiquerê também seja... Chiquerê, cachixi, agogô. Cachixi, agogô. São nomes e até expressões que a gente não imagina. Por exemplo, eu vou explicar para você tintim por tintim. A origem dessa expressão, o tintim é a moeda no balcão, né? Tintim, tintim. Então, olha, então vou pagar para você e a pessoa batia a moeda no balcão, o tintim da moeda, né? Eu tenho uma Então, também, que é aquela, olha, eu vou ali e volto, vai ser vapt-vupt. pum-pá, né? Papum, né? Não, olha, eu faço aqui rapidamente, é papum, né? É. Então, tem essa expressividade. E tem uma coisa curiosíssima nessa canção, porque os sons, todos os sons, tanto a vogal quanto as consoantes, e aliás é interessante a gente pensar no nome consoante. A palavra consoante significa o quê? Consoante, ou seja, só soa com o outro. Que outro? Aquele que vai dar a voz, a vogal. Então, é um som que não é um som, é um som que para, que parece que para, que ele vai sair e enfrenta o obstáculo da língua aqui atrás, barrando o som, né? Mas quando você coloca a vogal, K, né? Então é interessante observar essa conjugação entre vogal e consoante. Então todos os sons saem, é um fluxo de ar que sai, mas tem alguns sons expressivos que são aspirados e a gente quase não percebe isso. E nessa canção tem esse som que é o som do susto. E é interessante, porque isso não é uma palavra, mas ele é um som expressivo, ele tem um significado. Né? Quando você faz,
Você está querendo dizer o quê? Não acredito. Que susto, né? E tem outros sons assim também. Por exemplo, né? A pessoa está falando uma coisa e pensa assim, ai, que pena, que tristeza, né? É, o- Também é um som aspirado, né? Quando É. você manda um beijo para a pessoa, também um beijo é um som aspirado, né? Tem línguas, É, Chico, e tem faz um línguas som. tem línguas uma língua na África que tem o clique. Esse é um fonema dentro da língua. Então ele está falando, não, porque eu estava ali, e é super Isso. legal como esses sons podem fazer parte e podem ser tradicionais em algum país. Pois é, e eles são expressivos, eles têm significado. Por exemplo, ó, o que tem nesse forno, né? Você aspira com o nariz e o som faz parte da expressividade. Nesse caso, até com um gesto, né? Com uma expressão facial, né? O, então, são coisas curiosas. E como esse que você está falando, que às vezes a gente usa também, né? O, e dependendo do contexto, ele não precisa de explicação, né? Então, uma coisa que eu estou pensando, peraí, deixa eu me ver. Ah, eu acho que. Muito bom, Chico. Então, a gente está fazendo aqui, falando sobre precisão, ritmo e expressividade. Como isso é importante no começo da leitura, da escrita da criança. E a gente está trabalhando com as onomatopeias, que a gente viu aqui. A porta batendo, pá. E a gente vai no nosso mapa simplesmente ter esse incentivo visual. O pá vai ser o triângulo. O balão explodindo, bum, vai ser o quadrado. Então, se eu faço assim, ó, pá, pá, bum, bum. Eu vou mostrar com o dedo e você tem que repetir depois de mim. Chico, repete depois de mim o que eu fizer, tá bom? Ó, eu vou fazer assim. Pá, Tá, mas eu pá, não estou bum, vendo bum, você. bum. Não, é só escutar e repetir, quer ver? Ó? Então, vamos lá, Pá, joia, só pelo pá, som. pá, pá, bum, bum. Bum, bum, papá. Ah, o Chico já está fazendo uma outra atividade que ele vai fazer lá para frente. Ah, Eu quero só que não é? você repita exatamente igual. Então, o que que ele vai Tá, então fazer? vamos lá. Papá, que é a porta, o bumbum, que é o balão explodindo. A gente vai fazer papá, bumbum. Papá, bum, bum. Muito bem, Chico, conseguiu fazer. Só que aqui a gente tem um terceiro elemento que é o fonfon, que é a buzina. E a gente vai acrescentar na segunda fase da nossa atividade. A gente vai fazer pá, pá, fonfon, pá, pá, bumbum. Papá, fonfon, papá, bum, bum. Muito bem, Chico. Então a gente conseguiu fazer um mapa e a estrutura visual do que a gente acabou de escutar. E tem mais, quando você coloca o seu corpo no aprendizado, tanto da leitura, da escrita, da música, a gente nunca esquece, porque essa inteligência, a linguagem corporal, é a primeira linguagem que a criança domina. Então o que que a gente vai fazer? Toda vez que a gente escutar papá, a gente vai bater palma. Papá. Bum bum, a gente vai bater o pé. Bum bum. E o fonfon, a gente vai fazer uma dança, como se fosse apertando a buzina, aquelas buzinas antigas, sabe? Fonfon, que você tinha que apertar, fonfon, isso. E se eu fizer pá, pá, bum bum, você vai repetir. Mão, mão, pé, pé. E se eu fizer a segunda parte, fom, fom, pá, pá, bum, bum, pá, pá. Fom, fom, pá, pá, bum, bum, pá, pá. E essa é a atividade. A atividade dessa música, ela vai montando a nossa partitura musical para a gente trabalhar com as onomatopeias e fazer a nossa coreografia com percussão corporal e o nosso mapa musical. Eu vou fazer exatamente ele. Eu vou cantar uma vez e depois eu vou tocar com o corpo e com o movimento. Pá, bum, bum, pá, bum, bum, fom, fom, não, pá, pá, bum, bum, fom, pá, bum, bum, dois, três, e bum, 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 pá, fom,
pá, bum, bum. Aí, e você faz essa coreografia com as crianças de uma maneira muito simples. Só que você vai escrever também o pá, o bom, o fom. E depois, por que que a gente fez aqui esse mapa? Para as crianças entenderem que a gente tem 3 elementos. E a gente pode brincar com qualquer onomatopeia que a gente escuta na rua, que a gente escuta na casa, na cozinha. É um grande laboratório de onomatopeias, a cozinha. Então a gente pode utilizar, por exemplo, Chico, a gente conversou antes, eu peguei aqui o tim-tim, né? Como se fosse Sim. fazendo um brinde, e o vrum, que é o carro passando. Vrum, tim, vrum. O que que eu vou fazer? Eu vou substituir esse som do triângulo para fazer tim-tim. O quadrado vai ser o vrum. E a gente vai fazer uma outra música. O fonfon, para facilitar, eu vou deixar igual. Mas você depois pode mudar todos os sons dessas formas geométricas. Então, como ficaria com as novas onomatopeias? Olha só. Tim, tim, vrum, vrum. Tim, tim, vrum, vrum. Fom, fom, tim, tim. Vrum, vrum, tim, tim. Fom, fom, tim, tim. Vrum, vrum, tim, tim. Uma maneira muito simples de tocar. Representar com o corpo aquilo que você escuta. Representar com o corpo aquilo que você está lendo. E assim você nunca esquece. E você pode fazer isso junto com a música. Você pode anotar o mapa aí e a gente pode tocar junto com a música. Vou pegar no final. Olha só. Pá, pá, bum, bum, fom, fom, pá, pá. Pá, pá, Bum, 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 pá, pá. Pá, pá, fom, fom, bum, bum, pá, pá. Pá, pá, bum, bum, fom, fom, pá, pá. Lá, 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 lá. E você pode tocar essa sua partitura com onomatopeias, que é uma grande fonte criativa para você conectar as crianças no mundo da leitura, da música e da dança. Maravilha, maravilha. O... E aí, lembrar uma coisa importante, que os gestos para a criança é a maneira de internalizar o conhecimento. Os gestos para a criança não é um detalhe. Para nós adultos, é uma maneira, o gesto é uma maneira de externar uma ideia, um conhecimento. Hum, Né? Aqui eu estou falando, estou mexendo com as mãos. hum, Para a criança é uma maneira de internalizar. Então é algo essencial. E não é à toa que na cultura universal, nas culturas tradicionais, são inúmeras brincadeiras, canções que trabalham com gestos. E uma coisa importante lembrar aqui, porque nós estamos falando de ritmo e expressividade, que está muito claro e evidente aqui na canção, nessas brincadeiras, nessas palavras. Agora, e a precisão? Onde está a precisão? Bom, a precisão está naquela construção do leitor autônomo. E é por isso que é importante trabalhar essas atividades de consciência fonológica. Por quê? Porque a criança ela vai deixar a memória livre para o trabalho mais importante, que é o trabalho da compreensão. Então, o leitor autônomo é aquele que consegue aquele estágio de uma leitura instantânea, que é a leitura que caracteriza o nosso mundo adulto. Né? Os olhos, eles sobrevoam as palavras. Ao ler, a gente não fica parando em letras, em sílabas, e até mesmo nem em palavras, né? A gente vai sobrevoando. Então, a conquista dessa leitura instantânea, que é o elemento da precisão, ele é essencial. E é essencial por quê? Porque aí o leitor tem a memória plenamente dedicada para a parte mais importante, que é compreender o texto nos seus elementos internos e na sua relação com a vida, com o mundo. Né? claro, é um texto dentro de um contexto. E esse, Isso, o texto e o texto dentro de um contexto. Isso aí. e é muito O... importante como é que você vai trabalhando com a criança. Tem uma frase muito legal que diz:
dos 2 anos, a criança começa a brincar com essas palavras e ela aprende a ler. E a partir dos 8 anos é um momento de mudança muito grande, que em vez de ela aprender a ler, ela começa a aprender lendo, em que ela se torna mais autônoma e os conhecimentos vêm do que ela está lendo, né? O que ela está, é, a compreensão do texto, ela está compreendendo naquele contexto daquelas palavras, e isso é um momento muito importante da criança. Isso. É, num momento inicial, a gente aprende a ler, depois a gente lê para aprender. E é isso aí é uma tarefa para a vida inteira, né? Como nós estamos fazendo aqui. Já somos adultos, professores, mas estamos pesquisando, estamos fazendo o curso aí, Educando pela Brincadeira, lendo, trocando experiências. Isso é um trabalho para a vida toda. E essa questão do ritmo e da expressividade, ele fica evidente também na pontuação, né? Uma coisa é uma frase que termina com ponto final, né? Por exemplo, vai chover hoje. Outra coisa é com um ponto de exclamação, vai chover hoje. Outra coisa é a interrogação. A interrogação é muito interessante porque ela modifica toda a melodia da frase. Vai chover hoje? Né? Vai chover hoje? E se você inverte, coloca a palavra final no início, muda mais ainda. Hoje vai chover? Né? Vai chover hoje? Hoje vai chover? São coisas diferentes, né? O que é onomatopeia? Onomatopeia, o que é? Né? Então, essas brincadeiras assim trazem para a criança a consciência dessa melodia, dessa expressividade. E isso vai ter influência direta na hora que ela for ler o texto. Né? E, e nesse processo de leitura, a leitura em voz alta é importante. Daí a importância de ouvir, né? Ouvir histórias, né? Porque ela vai percebendo essas Melodia. expressividades. E eu percebo muito, ao contar histórias para as crianças, que as crianças não se encantam apenas com o rumo dos acontecimentos, elas se encantam igualmente com o rumor das palavras, né? Elas estão ali atentas a detalhes, né? Tanto é que quando a gente repete uma história para a criança, a gente muda uma palavra, a criança sinaliza Ela na hora. lembra. Né? Não, não foi isso que ela falou assim. É. É muito bom. Chico, genial. Então, de tudo que o Chico falou, acho que tem muita coisa legal, mas eu acho que tá aí desde você, mamãe, você que é professora, se você lê para as crianças, se você está atento aos sons, né, do que estão no nosso dia a dia, essas onomatopeias, se você brinca com as crianças, você canta, memoriza poemas, conta história em voz alta, as crianças cantam e contam histórias, cantam músicas, isso é muito bom. Movimentos que não é um detalhe, serve para internalizar as ideias, porque depois ela vai usar esses movimentos para externalizar as ideias, ou seja, tem muita coisa e que esse material faz parte de uma coleção de livros, né? Tem aí o Maravilhamento, que trabalha com jogos de linguagem, brincadeiras musicais, o Linha, Agulha, Costura também, que trabalha com essas atividades é, fonológicas, para a gente começar a entrar no universo da leitura de uma maneira mais divertida, brincante. E tem outros projetos que estão chegando, mas tudo isso você encontra também no Educando pela Brincadeira. Essa live vai ficar salva. Deixa o seu comentário, se você já usou as atividades com onomatopeia na sua sala de aula, como é que foi, se você consegue montar mapas para as crianças começarem a criar a sua música com onomatopeias, com os movimentos, com percussão corporal. Então vai ser muito legal você ver isso acontecendo, essas atividades criativas, musicais, que incentivam a leitura, desde crianças com 2 anos de idade até os 12 anos de idade. Isso funciona super bem. E Chico, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pelas suas ideias mirabolantes. Eu que agradeço. A maravilha estar aqui com você, meu filho, e com todos vocês. Lembrando que entre os diversos materiais do curso Educando pela Brincadeira,
além desse aqui que nós já mostramos, o mapa das 35 brincadeiras, tem esse outro livro que é Jogos de Linguagem e Brincadeiras Musicais, né? Onde Estevão trabalha todo esse percurso da alfabetização informal até os elementos de consciência fonológica e a leitura autônoma. Claro, esse é o livro, essas apostilas que a gente fez junto, né? Que está nessa plataforma do curso, que tem os vídeos ensinando passo a passo, as músicas para download, tem a comunidade e o encontro presencial, que tem muita gente que está aqui ao vivo com a gente, participou do encontro presencial em São Paulo, que o Chico estava lá, a Ana Aquiles da Espanha, teve muita gente legal e o ano que vem vai ter também. Então vai ser um prazer ver vocês na próxima turma do curso Educando pela Brincadeira e você vai conhecer mais desse universo da educação brincante com os jogos de palavra para incentivar a leitura e a escrita. Maravilha. Obrigado, Chico. Tchau, um grande abraço, um abraço aqui também do Mané Gostoso. Oh, Tchau, mané gostoso. Até mais. tchau. La 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 la.